Evangelho de João, capítulo 11, verso 4. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou ainda, diga: eu também. Todos vão, né? Todos querem ir para o céu, né? Glória a Deus. Só do altar, né? Só os dois, quatro. Senão eu fico sem voz. Acharam? Vou repetir a leitura. É Evangelho de João 11, 43 e o 44. São 2 versículos apenas. Está escrito assim: e tendo dito isto, olha bem, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, desatai-o e deixai-o ir. Amém. Se assente. Quantos desejam viver uma nova história? Levanta as mãos. Essa mensagem de hoje é uma mensagem profética, porque nós vamos ver aqui no texto que o nosso irmão Lázaro estava morto e ele estava com os pés, mãos enfaixadas, e ele também estava com lenço no rosto. Eu queria que você repetisse comigo. Diga comigo: faixa nas mãos e nos pés. Diga: lenço no rosto. Diga amém. Lá atrás, depois, eu vou ter alguns materiais que eu trouxe hoje. Quantos aqui amam aprender sobre a Bíblia? Ou sobre a história da igreja? Ou se aprofundar um pouquinho mais sobre algum personagem da Bíblia? Quantos aqui amam e têm curiosidade por querer aprender coisas que vão edificar você e que vai te trazer conhecimento bíblico? Quantos têm? Quantos aqui amam a cultura judaica? Eu sei que aqui a pastora faz a festa do tabernáculo, né? Eu nunca vim, eu preciso vir um dia, né? É que às vezes sempre cai na minha agenda, mas eu amo a cultura judaica, amo as festas judaicas, procuro aprender um pouco sobre cada significado e etc. Eu trouxe hoje o material, na verdade, eu acho que eu só vou assanhar vocês, ou alguém que de fato amam aí aprender. Olha isso aqui. Eu tenho aqui uma edição completa, revista e corrigida. Isso aqui é Antigo e Novo Testamento. Exemplo, eu quero aprender sobre Paulo. Aqui vai dar sobre uma pequena biografia de Paulo, localidades que ele pregou, que ele evangelizou. Então vai enriquecer muito o conhecimento. Agora, não podemos apenas ter na nossa biblioteca um material desse. Nós temos que lê-lo. Amém? Diga graças a Deus. Temos esse material e temos esse também aqui, ó. Judaísmo e também messianismo. Aqui é um rabino que ele vai falar um pouco sobre a cultura do povo judeu e também sobre festas e alguns detalhes mais aprofundados. Se você tiver interesse em querer conhecer mais sobre o povo mais próspero da terra, e está aqui uma ferramenta, eu só tenho 2 desses. Eu achei muito interessante, eu não conhecia, né? Achei muito bacana, um material de qualidade e que também vai te enriquecer o conhecimento. Eu também trouxe algumas bíblias femininas, tá bom? Olha essa florida, mas nem a rainha de Sabá tinha uma bíblia dessa, fala a verdade. As mulheres digam amém. Aí, quem já ouviu falar da Bíblia Anote? As mulheres que digam amém. Essa Bíblia é aquela Bíblia que você lê o texto e
do lado vai ter uma página que você pode fazer algum comentário. Ou de repente, você está num culto, Deus falou algo específico com você, você vai lá e faz uma anotação. Então é uma Bíblia que vai ter um espaço para você fazer pequenas anotações, tá bom? Não é Casa Bahia, mas a dedicação é total a você. Digam glória a Deus. Vamos para a palavra? A Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43 e o 44, só para cunho de entendimento aqui, para talvez refrescar um pouco a sua memória e o seu conhecimento bíblico. Você sabe que o Evangelho de João é um evangelho diferenciado. E por quê, pastor? Porque João traz algumas minúcias sobre alguns acontecimentos no ministério de Jesus que outros evangelistas não trouxeram, não relataram, não escreveram. Por exemplo, só João, no capítulo 2, é que vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus, quando ele lá em Caná da Galileia transforma a água em vinho. Mateus não fala, Lucas não fala, Marcos não fala, somente João é que teve aí o capricho de relatar isso. E João fala com propriedade. Esse João é o apóstolo que reclinava a cabeça no peito do mestre e ouvia seus batimentos cardíacos. Esse apóstolo João é aquele que também Pedro faz um aceno para ele na última ceia para perguntar a Jesus quem era o traidor. E Jesus então diz a João, aquele a quem der o pedaço molhado. Foi para João que Jesus revela. Esse João também ele escreve as epístolas, 1 João, 2 João e 3 João. E também é um baita cara, é um baita personagem bíblico. Escreve o livro do Apocalipse, o livro das revelações, coisas futurísticas que Deus revelou a ele, que iriam e em breve estão para acontecer. O livro do Apocalipse. É interessante falar a respeito do Evangelho de João e por que ele é um evangelho diferenciado. Por exemplo, só João é que vai contar em João 3 o encontro de um rabino em Israel por nome de Nicodemos. Era mestre em Israel, conhecia da Torá, da lei, mas ele vai ter de noite com Jesus. Lembra da fala, do diálogo de Nicodemos com Cristo? Jesus olhou para Nicodemos e dizia, necessário é você nascer de novo. Nicodemos bate a cabeça e pensa, como pode um homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer? Jesus não falava do nascimento natural, não, Jesus falava de nascer da água e do Espírito. Existe, por exemplo, o encontro de João 4, da mulher samaritana com Jesus sozinho. Jesus ali revela a vida dela e ela passa a ser uma anunciadora de boas novas em toda a cidade de Sincar, que era uma cidade samaritana. Entre outros acontecimentos, eu ficaria aqui, talvez, eu não digo perder tempo, mas nós precisamos aqui enxugar e fazer aqui uma pequena montagem do que eu quero pregar para você entender e ficar claro na sua mente. O Evangelho de João é um evangelho diferenciado. Exemplo, só João é que vai contar a história, por exemplo, desse personagem, de Lázaro. Esse Lázaro, ele tem duas irmãs, eles eram possuidores de bens, aquela aldeia de Betânia é pertencente a eles, distava ou ficava de distância de Jerusalém, de 3 a 3,5, a quem diga até 4 quilômetros, ou seja, era muito próximo da capital espiritual do mundo, da habitação da paz, que é Jerusalém, a capital espiritual do mundo. Era muito próximo. Jesus, toda vez que estava na região da Judéia, Jesus sempre tinha o capricho e o prazer de passar nessa casa, de passar com essa família. Você vai ler em João capítulo 11, verso 1, que Jesus, ele não só amava a família, ele também era amigo da família. Você concorda que para gerar uma amizade, um elo de confiança e de lealdade leva tempo. Então Jesus não só amava-os, Jesus era amigo da família. Jesus tinha uma afinidade com aquela casa. Tanto é
que você vai ver a Bíblia dizendo: Jesus amava Marta, amava Maria e amava também o seu irmão Lázaro. A Bíblia diz que, se você ler João capítulo 10, você vai perceber, quem me ouve diga amém. Quando você ler João 10, você vai perceber que os judeus ficaram com bronca, com raiva de Jesus e queriam matá-lo. Pode perceber que Jesus, em João 10, por eles não ter entendido a mensagem, a fala de Cristo, quando disse: você que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, você não terá parte comigo. Os judeus não entenderam a fala de Jesus e a Bíblia diz que eles queriam matá-lo. Eles planejavam para dar fim em Cristo. Resumindo, Jesus, em João 10, sai da região da Judéia. Segundo alguns pensadores, vai dizer que Jesus, ele vai para o lado aonde João Batista batizava, próximo. É uma região conhecida na geografia bíblica como Pérea. Essa localidade Pérea de Jerusalém ou de Betânia ficava aproximadamente 35 quilômetros. Quantos quilômetros? De 35 a 40 quilômetros. É aquilo que eu disse ontem, caminho de um dia. Caminhar um dia na Bíblia é mais ou menos equivalente de 35 a 40 quilômetros por dia. Pode perceber que no Evangelho de João, o Lázaro, a família a quem Jesus amava, de repente acontece algo, a gente não sabe o que, mas Lázaro de repente enfermou e já logo veio a óbito, muito rápido. Mas a Bíblia não dá detalhe que tipo de enfermidade, se ele sofria algum distúrbio, se ele morreu subitamente, se deu infarto. Não, a Bíblia não dá detalhe. A Bíblia só diz que Lázaro enfermou. Interessante isso. Jesus ama a família, Jesus é amigo da família, e no momento em que a família mais precisa, Jesus está distante. Vou repetir. Jesus é amigo da família, Jesus ama a família, e no momento em que a família mais precisa, Jesus está distante. Deixa eu te dar uma palavra. Distância para Cristo operar nunca foi problema. Não pegou, vou repetir. O Senhor Jesus nunca teve problema com distância. Prova, pastor. Lembra do centurião que vai ter com Cristo? Que diz assim: não quero que o senhor vá em casa. Não sou digno, não sou merecedor, eu tenho autoridade, e eu conheço aqui de autoridade, eu tenho servos às minhas ordens. A um eu digo vai, ele vai, ao outro faz isso e ele faz, e etc. De autoridade ele entendia. Quando ele faz isso, ele está querendo atribuir a Jesus a autoridade que Cristo tinha. Tanto é que ele disse para o Senhor: não precise ir em casa. Eu sei que o poder e a autoridade que está sobre ti é superior. Então vamos fazer o seguinte, vamos encurtar a conversa. Eu creio, eu tenho fé para isso. Diga aqui uma palavra e o meu servo será curado lá na minha casa. Ou seja, o Senhor nunca teve problema com distanciamento. Existem curas na Bíblia que o Senhor não precisou pôr a mão. Existem milagres na Bíblia que eram as pessoas que tocavam em Cristo. Não era Cristo que tocava. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Resumindo, a Bíblia diz que Jesus não está presente. Da Pérea a Betânia, 35 quilômetros. Qual é o desejo das irmãs? Sabendo que Cristo cura, sabendo que Cristo opera, sabendo que Ele faz milagre. Qual é o desejo de Marta e Maria? Vamos mandar chamar Cristo. Ou pelo menos, que ele saiba, do que está acontecendo. A Bíblia diz que o mensageiro sai de Betânia, vai até Pérea, aonde Cristo está. Caminhou um dia. Quantos dias? Quando o rapaz chega lá, que é o informante aqui, o mensageiro da família, provavelmente alguém próximo à casa, disse assim: Jonas, aquele a quem tu amas está enfermo. Olha para cá. Quem falou que o amor de Deus por nós nos isentaria de problemas?
Quem falou que o amor de Deus por nós nos isentaria de aflições? Jesus nunca disse, me aceite e os teus problemas acabarão. Jesus nunca disse, vem até mim e eu vou abrir todas as portas. Me aceitem e vocês não serão mais afligidos. Pelo contrário, Jesus falou assim, ó, por amor a mim, vou jogar vocês na prisão. Vou matar alguns de vós. É o inverso. Mas deixa eu te dar uma palavra. O amor de Cristo jamais nos isentará de passar pelo que temos que passar. A vantagem, a diferença nossa com o ímpio, é que a gente passa por algumas tempestades, sabendo que Ele está conosco no barco. A gente passa por alguma enfermidade, mas a gente sabe que Ele é médico por excelência. A gente sabe que a gente se atribula no Espírito, mas que Ele é o príncipe da paz. Então o diferencial nosso com outros é isso. Detalhe, o amor de Deus por você jamais te isentará de passar pelo que você tem que passar. Existem caráter de muitos crentes que é forjado no problema e no deserto. Escute uma coisa. Você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus amava a família, mas na hora do problema não estava lá. Jesus, ele um dia foi muito claro dizendo que no mundo nós vamos ter aflições, mas que é para nós ter bom ânimo, porque Ele, o nosso modelo, venceu o mundo. O que eu quero que você entenda é que o amor de Deus por você não vai te isentar de passar pelo que você tem que passar. Você vai passar e ainda tem que passar glorificando ao Senhor. Só que detalhe, quando o rapaz chega até Jesus, ó, ele diz assim, aquele a quem tu amas. Ele faz questão de verbalizar isso. Está enfermo. Mas Jesus responde para o rapaz dizendo, vai lá e diga a elas que essa enfermidade, óbvio, não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, é para que se manifeste nele o poder de Deus ou a glória de... Aí a pergunta é, quem é a glória de Deus que vai se manifestar no problema da família? Jesus disse que a enfermidade não vai acabar em morte. E quem está dizendo garante. Aí parece um contraste, porque ele fala que não vai morrer, mas o cara morre. E agora? Morre, está no texto que ele morre. Diga comigo, Lázaro morreu. Mas Jesus disse que ele não morreria. Que a enfermidade não acabaria em morte. Mas tudo que estava acontecendo era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, quem? O Messias, fosse revelado ou manifestado naquele momento. Pode perceber que isso é tão sério, que Jesus, quando recebe a notícia que o rapaz está enfermo, e que de fato Jesus já sabia, nem a família, mas Jesus já sabia que Lázaro viria a óbito, pode perceber, o texto diz que Jesus manda a mensagem, não vai acabar em morte. Quantos dias o rapaz leva para chegar até Cristo? Vocês estão aqui? Participa comigo, vamos lá. Um dia, vamos lá? A Bíblia diz que quando Jesus recebe a mensagem, Jesus não atende o pedido da família, mas ele manda uma mensagem de conforto. Qual é a mensagem de conforto? A enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que se manifeste o Filho de Deus naquele problema. Ok, o rapaz volta entregando a notícia. São mais quantos dias de caminho? Então já se passaram. O texto diz que Jesus fica no mesmo lugar, depois que recebe a notícia que o amigo dele, a quem ele ama, está morto ou está enfermo, que depois vem a óbito. A Bíblia diz que Jesus fica mais dois. Ok, então já se passaram. A Bíblia diz, a King James, ela é categórica, ela é muito detalhista. Ela diz que Jesus chega lá em Betânia após o quarto. Agora, se eu te falar que Jesus nunca chega atrasado, e eu sou seguro nisso. Por quê, pastor? Porque ele não é obrigado a vir quando eu peço. É difícil dar glória a Deus com essa palavra. Mas nem sempre a porta vai abrir quando eu quero. Eu tenho vontade de pregar em tantos eventos da nossa nação, até do nosso ministério, mas ainda não abriu. Mas eu continuo orando.
Então escute, por que não abriu ainda? Porque a resposta ainda não veio. Não entenda como atraso. Calma. Ele está caprichando. Não pegou. Só a pastora deu glória a Deus aqui. Vou repetir. Ele está caprichando para te dar além do que você pede. Prova, pastor. Ana pedia para Deus o quê? Um quê? Mas Deus queria um profeta. Ana pedia para Deus o quê? Mas Deus queria um juiz. Ana pedia para Deus o quê? Mas Deus queria um sacerdote. Ou seja, para Ana era um filho. Para Deus era um que exerceria triplo ministério. Isaac casou com quantos anos? 40. Foi pai com quanto? 60. Aí quando Rebeca engravida, o Senhor não manda um. Cutuca alguém do seu lado e fala assim: anima-te. O Senhor vai mandar em dobro. Eita. Ó, o Jonas está dizendo aleluia. Mas percebe que o Senhor sempre surpreende no pedido, na resposta. O atraso de Jesus, irmãos, isso aqui é impactante. Pastora, o atraso de Jesus aqui não é atraso, é propósito. Pergunta por quê? Não, só se você perguntar bem animado. Diga aleluia. Aleluia. Já viu aquele testemunho que o cara estava no ônibus evangelizando? E aí, de repente, uma criança começou a gritar. E o povo, cala a boca. Aí o pai falou, não, rapaz, deixa ele que grita, ele era mudo. Depois da oração ele está gritando, tá? Não tem ninguém mudo aqui, né? Então olha para cá. Escute isso aqui. O texto diz que Jesus fica no mesmo lugar ainda 2 de propósito. Qual é o propósito? Primeiro propósito aqui, quebrar o que uma seita pregava, chamada gnosticismo. O que eles pregavam? Que quando uma pessoa morresse, o espírito ficava vagando sobre o corpo e até 3 dias poderia entrar no corpo e a pessoa reviver. Você está entendendo? Se Jesus fosse atender o pedido delas, chegasse lá, mesmo que fosse o 2º dia, Lázaro morto, Jesus orasse, Lázaro ressuscitado, quem que teria a glória? Jesus ou gnosticismo? Tem alguém pegando. Está entendendo por que ele atrasa? E ele chega lá após o quarto. Por que após o quarto? Primeiro, para quebrar o que essa seita pregava. Segundo, se ele ressuscita alguém há 4 dias morto, já em decomposição, era mais uma confirmação de que ele é o Messias, o enviado. Então, com essas provas, não tinha como burlar, não tinha como dizer que ele não era o Messias, o Salvador do povo. Está entendendo? Então, o propósito aqui do atraso, teve um propósito. Agora, olha que interessante. Quando Jesus resolve ir, os discípulos ficam bravos. Uns dizem assim, o judeu queria matar ele e ele quer voltar para lá. Jesus fala, quantas horas tem o dia? Não é 12? Em outras palavras, ele estava dizendo, quem anda de dia não tropeça. Vamos logo, em outras palavras, nós temos que ir. Aonde? Para Betânia. Quando ele está próximo de Betânia, deixa eu te dar uma palavra, ele sabe do que vai enfrentar. Porque nunca, só que é o primeiro a ressuscitar após 4 dias. Então ele sabe, a guerra que vem enfrentando no mundo espiritual, pode ter certeza, ele sai da Pérea e ele ora o dia inteiro. Quando ele está próximo de Betânia, Marta fica sabendo. O luto aqui da família é 7 dias. Quantos dias? E ela tinha que se identificar de luto. Qual é o luto? Uma veste negra, segundo a cultura. Aqui as carpideiras já tinham chorado, os instrumentistas. Lázaro já estava enterrado, já estava se decompondo. Agora, escute, eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui, mas escute isso aqui. E eu chego no ponto objetivo e entrego a mensagem ao seu coração. Quando Jesus vem, Marta fica sabendo e se apresenta. Só que Marta parece os crentes de hoje. Se o Senhor tivesse aqui. Acho que ela não deu nem Shalom Adonai. Se o Senhor tivesse aqui. Tem crente que é assim, não tem?
ele está tão assim que nem paz ele dá. E se você dá paz para ele, se ele estiver na prova, é só se for para ti. Nem paz ele recebe. Marta estava assim, tribulada. Se o Senhor estivesse aqui, dando bronca, como se Jesus fosse obrigado a estar no momento do problema. Tem gente que é assim. Eu já encontrei mulher que culpa a Deus porque perdeu o filho na gravidez. Tem gente que é assim. Agora, escute isso aqui. Quando ela vem assim, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela acertou numa coisa. Ela sabia de fato, se Jesus tivesse, nada daquilo estava acontecendo. Não teria luto, teria culto. Confundi. Não teria luto, teria culto. Teria festa, teria banquete. Vocês estão aqui ou não? Agora olha o texto. Quando Marta diz tudo isso para Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e dá um consolo. Calma. O teu irmão vai ressuscitar. Não, pera o texto. Glória a Deus. Marta olhou para Jesus e falou, claro, na ressurreição dos últimos dias. Olha, Marta. Ei, Marta, não. Marta estava tão incrédula aqui, que ela estava dizendo, meu irmão vai ressuscitar na ressurreição, no arrebatamento. Lembra do que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, verso 13 a seguir? Paulo diz que o Senhor virá com alarido, com anjos, com arcanjo, ao som de trombeta de Deus. A vinda de Jesus, ela se dará em duas fases. A primeira, não tenho tempo, mas olha que interessante. A primeira, a fase oculta. Jesus não pisa na terra. Jesus vem nos ares. E ele não vem para os ímpios, ele vem para os salvos. Salvos. Só os salvos vai escutar a trombeta. Você está ansioso por esse barulho? Você não tem ideia nesse dia o que vai acontecer. Vai ser assim, um negócio terrível. Por quê? Sabe esses cemitérios que tem aqui em Catanduva? Vai ter um monte de cova de crente aberta. O povo, você acha que o povo, glória a Deus, ressuscitou, o quê? Eles vão vazar para dentro, de medo. Imagina, né? Você sabia que uma empresa de avião americana não coloca 2 crentes salvos para pilotar? Não, você ri, mas é sério. É um crente e um ímpio. Até eles, até os caras que não são crentes, é mais crente do que os crentes. Vocês estão aqui ou não? Aí Paulo diz que os que tiverem mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, quando ouvirmos a trombeta, subiremos. Aleluia! Subiremos e estaremos com o Senhor para sempre. Acabou. Aleluia! Irmão, isso aqui é muita informação para a cabeça. Pira a cabeça, queima os neurônios. Olha isso aqui. Aí Marta está falando desse texto. Vai ressuscitar no último dia, arrebatamento. Aí Jesus olha para Marta e diz, dá uma na espinha dorsal dela, diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, eu gosto desse glória a Deus, ainda que esteja morto, aleluia, viverá. Aí Jesus olha para ela e fala assim, crê tu nisso? Ela diz, creio, eu creio. Só que Jesus fica lá para fora da aldeia. Marta vai para dentro da casa, Maria está de luto. Lembra Maria? Irmã de Lázaro, irmã de Marta, Maria era crente. Pensa numa mulher crente. Quando Jesus chegava na casa, ela já parava tudo, sentava aos pés e falava, quero palavra. Eu quero ensinamento. Aí Marta, lembra daquele texto que Jesus está dentro da casa? Aí Marta, mestre, o senhor não se importa com a minha irmã, deixa eu servir só. Aí Jesus, Marta, ei Marta. Esse dia eu estava pregando numa igreja, cheguei numa diaconisa e pregando esse texto, falando, ei Marta, a mulher levou um susto, o nome dele era Marta. Eu falei, tá vendo como Deus revela aí, ó? É mesmo?
Está preocupado e ansioso com muita coisa, mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aquela Maria, aquela mulher de Marcos 14, quando chega na casa de Simão quebrando perfume, é a mesma Maria. Segundo a Bíblia, é irmã de Lázaro. Toda vez que você vê essa Maria, irmã de Lázaro, ela sempre vai estar no ponto mais alto para receber o milagre. Diga onde, diga onde. Ela não quer estar aqui. Pode perceber, toda vez que você sempre vê essa mulher, segundo a Bíblia, ela vai estar aos pés. Por que aos pés? Porque aqui é o ponto mais alto para receber o milagre. Aos pés a fila é mais curta. Aos pés, ainda que o processo seja doloroso, mas a resposta é rápida. E detalhe, a Bíblia diz que ela se prostra quando ela vai ter com Jesus. Ela está enlutada. Ela acabou de sepultar o irmão. Sabe o que o Senhor fala comigo? É que o meu culto a Deus é independente do momento que eu vivo. Porque tem gente que quer dar glória a Deus quando tudo está bem. Tem gente que quer servir ao Senhor quando tudo está estável. Mas quem falou que o nosso culto a Deus depende do momento que eu vivo ou das circunstâncias que me servem? Explica para mim o culto de Jó. Vindo do cemitério depois de sepultar 10 filhos. Explica para mim o culto do leproso de Mateus 8, 1, 2 e 3. Sem condições para adorar, mas adorou. Explica para mim aquele ato da mulher do fluxo se arrastar aos pés para tocar na orla. O sentimento que leva a Maria, ela está dizendo: eu perdi meu irmão, o amava, mas o meu culto não muda. Minha adoração não muda. Sabe aquele cântico? Acho que Maria só faltou cantar. Se o Senhor abrir, bendito seja. Se o Senhor não abrir, não muda nada, bendito seja. Se o Senhor curar, glória a Deus, aleluia, vou testemunhar. Se o Senhor não curar, eu vou continuar te adorando, eu sou o mesmo. Está entendendo? A circunstância, o momento que você vive não pode interferir no seu culto. Está doendo, mas eu vou para o culto. Está difícil, mas olha, eu vou para adorar. É esse o sentimento de Maria. Depois que ela faz o culto, aí ela diz: Senhor, se tu estivesse. Pode perceber que o culto dela foi tão maravilhoso. E o momento dela se prostrar chama tanta atenção de Jesus que você vai ver a Bíblia dizendo que Maria chora. Até os caras que não eram crentes choram. Os judeus estavam ali só para bisbilhotar. Curiosos. Mas a Bíblia diz que Maria chora, o judeu chora, até Jesus chora. Só que Jesus chora e faz uma pergunta: aonde o colocaram? Alguém diz assim, ó, porque nos judeus, você vai ver a Bíblia dizendo que um dos judeus dizia: está vendo como ele o amava? Aí o outro incrédulo já falou: se ele amava tanto, por que ele permitiu passar por isso? Ele que abriu olhos do cego, limpou leprosa, por que não pode ressuscitar eles? Aí Jesus disse: aonde o colocaram? Era uma gruta, lembra a gruta? Uma pedra posta, essa pedra rolada aqui e vedada, para que animais não entrassem para pegar o corpo, comer o corpo, etc., roubar o corpo. Haveria guardas aqui. Mas o texto diz que Jesus, quando chega, não no caso de Lázaro, não havia guarda, mas a pedra era vedada para guardar a integridade do morto, do defunto e da família. E detalhe, Lázaro aqui está sepultado no seu próprio sepulcro. Por quê? Porque segundo a cultura, quem tinha terras e posse, tinha seu próprio sepulcro. Vocês estão aqui? Vocês estão me olhando assim, sério, assim? Será que eu estou falando alguma heresia? Agora olha isso aqui. Jesus disse assim, ó. Falaram assim, ó. Vem e vê. Quando ele chega lá, era uma pedra, lembra? Qual foi a primeira palavra? Antes dele orar? Remova. Quando tira a pedra, o cheiro de podre e morte toma o ambiente. Quem é que se manifesta de novo? Marta. Você nunca mais vai esquecer da Marta. É Marta, Joana. Marta. Deus vai te dar uma mensagem de Marta. Tem hora que Marta se faz necessário. Escute isso aqui. Quando
manifestou dizendo assim, mas Senhor, está fedendo. Ó, a crença da Marta. Porque já é de 4. O que Marta está querendo dizer com isso? Ela está dizendo assim, ó, se o Senhor tivesse vindo no segundo ou no terceiro, maravilha, mas já é o 4. Em outras palavras, nunca ninguém ressuscitou. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, ó, ei, Marta, eu não te disse que se tu crê. Continua o texto. E o que é a glória de Deus aqui? É o Messias. Olha isso aqui, gente. Quando ele diz para Marta, eu disse que se tu crer, tu verás a glória de Deus. O texto diz que Jesus vai orar. Ó. Lembra que eu disse que ele vem da Pérea, vem na batalha espiritual? Só que quando ele chega ali, ele sabe do que está acontecendo. Aí ele só vai agradecer. Você não vai ver Jesus. Se é eu e você, pelo amor de Deus, nós falava mistério e nada acontecia. Aí Jesus só fala assim, ó, Pai, olha que oração, eu te dou graça. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor sempre me escuta. Isso aqui é lindo. Sempre me escuta. Mas ó, eu estou dizendo isso aqui por causa deles. Para que eles creiam que eu sou o teu filho e que tu me enviaste. Essa palavra aqui, enviar, aponta para o Messias. Se você procurar no grego, no hebraico, a palavra Messias, é o mesmo significado em ambos. Qual que é o significado? Enviado. Está entendendo por que Jesus diz? Para que eles creiam que eu sou o teu filho e que tu me enviaste. Quando Jesus acaba de gritar, de orar assim, ó, agora está cheio de autoridade, aí ele não pensa que ele falou assim, ó, ô Lázaro, meu filho, vem. Foi assim? Jesus grita, Lázaro! Olha para mim. Se você não der glória a Deus agora nesse mistério aqui, ó, eu vou até fechar a Bíblia. Olha isso aqui. Quando Jesus disse assim, ó, Lázaro vem, ele grita, ok? Clama em alto e bom som. A voz de Cristo rasga o primeiro céu, o terceiro céu e chega lá no seio de Abraão. Por quê? Porque Abraão é quem guarda a alma dos salvos. Abraão, o Lázaro aqui, está no seio de Abraão. Lugar de gozo, de paz. Lugar daquele que pode dizer, até aqui combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora escute, a voz de Cristo rasga a eternidade e chega lá. E a voz de Cristo chegando lá, o que quer dizer? Está chamando alguém que está? Lázaro vem. Aí o pai Abraão, porque lá tem 2. Lembra do mendigo? Que desejava comer das migalhas do rico? Também era Lázaro. Já disse que os anjos, quando o mendigo morreu, foi recepcionado pelos anjos. Eu nunca vi uma recepção dessa. O cara morre, pobre, mas crente. E aí os anjos levam ele para o seio de Abraão. Aí quando a voz de Cristo chega lá, Lázaro vem, aí o pai Abraão fica confuso, porque tem 2. Vocês estão aqui ou não? Não, isso aqui é tremendo, escute isso aqui. Lázaro vem! Isso aqui é só uma conjectura minha, contudo que eu não firo o texto, entenda? Imagina o pai Abraão, rapaz, agora ficou ruim. Tem 2 aí. Aí acho que é o mais recente, é o de Betânia. Ô Lázaro! Aí eu acho que o mendigo queria se apresentar. Não, você não, o de Betânia. Bora aqui! Aí o Lázaro chega. Aí o pai Abraão nem fala nada. Por quê? Porque Abraão é quem comanda e guarda as almas dos santos. Mas quem está chamando para voltar é maior que Abraão. Está escrito. Antes que Abraão existisse, aleluia! Então Abraão, quem tem autoridade manda e quem tem juízo, obedece. Abraão tem que obedecer. Aí o Lázaro chega, Abraão só faz assim, ó. Não é comigo. Não estou entendendo.
é para tu voltar. Irmãos, com toda humildade, simplicidade, escute isso aqui. O que você acha que Lázaro respondeu? Ó, Covid, ó, questionava nada. Hã? Estão dizendo aí que vai ter mais uma cepa. Não, tá bom aqui, lugar de gozo, de paz. Aqui não tem mais choro, aqui não tem mais enfermidade, aqui não tem mais que pagar boleto. Hã? Hã? Aqui não preciso mais ir no banco, passar o cartão. Aqui não, tá bom aqui, tá tranquilo. Aí, tem que voltar. Como assim? É que quem está chamando é maior que eu. Mas qual é o propósito da volta? Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, rapaz, nunca desviei. Sempre fui crente. Não, mas eu tenho que voltar. Por quê? Porque a tua volta tem um propósito. Nunca ninguém ressuscitou após 4 dias. E você ressuscitando, eles não têm como negar. É o Messias. É o Filho de Deus. Porque Ele merece. Ele merece. Ele merece. Eu vou encerrar aqui, mas a vontade é de ficar aqui pregando. Mas vou encerrar. A pastora já deu a deixa ontem, né? Amanhã é no horário. E tem que obedecer. Diga aleluia. Mas ó, quem quer que eu acabe, diga amém. Segura. Eu vou acabar. Fica de pé. Ô pastor, a Bíblia é tremenda. Jonas, passe tempo mergulhado. Tempo que você tiver oportunidade, mergulhe, meu. Porque é um oceano. A Bíblia é um mistério. A Bíblia é um mistério. Irmãos, se eu falar para você, você não ri, você promete que você não vai rir? Ninguém falou amém. Então eu não vou falar. E se eu falar para você que eu aperfeiçoei minha fala lendo a Bíblia? Se eu falar para você que eu aperfeiçoei até a minha escrita, que a pastora diz que tem hora que só Deus revela, lendo a Bíblia. Eu não sou de uma família, eu não sou de pai crente. Minha mãe sempre foi serva de Deus, mas sempre teve as suas lutas. Mas eu vivi longe de Deus. Eu na minha adolescência, irmão, vez que eu queria estudar, nada, eu matava a aula. Eu dava cadeirada na professora. Eu fugia da escola. Olha, irmão, eu era quadrangular, não sabia. Diga por quê. Nem falei, você já está rindo? Eu era quadrangular, não sabia, pastora. Sabe por quê? A 4ª série eu repeti 4 vezes. Aí eu já era quadrangular e não sabia. O 4ª série é difícil de romper, irmão. Sabe? Não ia ser ninguém. Mas não é porque era ruim também, né? Mas assim, matava a aula, não tinha compromisso. Aí me converti, com 21 anos. Jurado de morte, cheirador de pó, mãe crente, longe de Deus, pingaiada. Aí pensa num negócio feio. Irmão, eu era um cara briguento. Aí eu tinha uma habilidade para botar nego no chão na chinela, não sei o que. Eu acho que não era o diabo que entrava em mim, não. Acho que era eu que entrava nele, de tão ruim que eu era. O negócio era feio. Feio. Sabe essa molecada de hoje em dia aí que anda com short parecendo as orbes e ele parece estar assado, eles andam assim, ó. Era nesse naipe aí. Ouvindo hip hop, detentos do rap, e racionais, o homem na estrada, essas coisas aí. Mas aí eu conheci Jesus. Oh, glória a Deus. E Ele mudou a minha vida. Eu estava orando hoje de manhã, eu falo, Senhor, eu quero gastar os meus dias pregando. Eu amo isso aqui mudou a minha vida. Eu não prego, eu digo para Deus, Senhor, eu não quero que a oferta que alguém me dê seja motivação para me estar no altar. Nem a venda de material. Se você comprar, amém. Se não comprar, Deus vai levantar outro que compre. Mas a minha maior motivação de estar aqui
é ver de repente um cara que estava desviado, como ontem, e se reconciliar aqui na frente. Essa é a motivação da pregação da palavra. Irmão, sabe quando nós vamos viver algo novo? Quando a gente conhecer de fato as Escrituras. Quando Lázaro volta, a Bíblia diz que ele volta tudo enrolado. Agora, vem cá, você já viu Jesus ressuscitar e deixar enrolado? Irmão, o que Jesus mais é bom de fazer é desenrolar. Aleluia. Tem muito crente Lázaro aí enrolão. Tem. Eu não tenho. Tudo enrolado. Vida financeira enrolada, casamento enrolado, trabalho enrolado, tudo amarrado. Aí Jesus vem falar, eu vou te dar vida e vou desenrolar. Pode ver a Bíblia. Lázaro estava vivo, sim ou não, igreja? Olha o que diz a Bíblia. Mão enrolada, pés enrolados e lenço no rosto. Primeiro, quando Jesus disse, desenrola ou desata-o e deixa-o que vá, o desatar aqui começa pela cabeça, porque tirou o lenço. O lenço tampa pontos vitais do corpo. Visão, audição. Só vou citar esses dois. E Lázaro aqui, irmãos, olha para cá, ele aponta para a igreja. Quem é a igreja aqui? Você acha que Jesus quer alguém que tenha vida e tenha lenço no rosto? Jesus não quer uma igreja que tenha vida e não tenha visão. Jesus não quer uma igreja que tenha vida e não consegue ou não tem sensibilidade para ouvir a sua voz. Por isso que ele ressuscita e o que ele faz é completo. Ele diz, tira o lenço, desata-o. Eu profetizo aqui nessa noite, em cima desse novo altar, que o Senhor vai te dar visões espirituais. O Senhor vai ampliar suas visões. O Senhor vai te dar visão, vai te dar sonhos, vai te dar projetos. Você vai viver em 2022 o que você nunca viveu em Deus. O Senhor vai te dar sensibilidade espiritual, para que quando Ele falar com você de madrugada, ou despertar você de madrugada, você vai dizer como Samuel dizia, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Outra coisa, a Bíblia diz que Ele desata as mãos, diga mãos. Mãos na Bíblia é trabalho. Mãos na Bíblia é para levantar quem caiu. E eu declaro nessa noite, o Senhor vai usar as suas mãos. O Senhor vai usar suas mãos para levantar quem caiu, quem tombou. Você vai ser como Pedro e João na porta formosa. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. E ele levantou e entrou no templo, dando glória a Deus. Deus vai usar suas mãos. Porque Pedro e João não só pregou, mas a Bíblia diz que estendendo as mãos, ele se afirmou nos seus artelhos e entrou saltando, pulando e dando glória a Deus no templo. Neemias trabalhava com uma mão e com a outra segurava a espada. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai usar suas mãos. Vou dizer de novo, Deus vai usar suas mãos. Diga, desata os pés, Senhor. Olha, diga com temor, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, arranca o lenço, desata as mãos e desata os pés, porque em Ti eu vou viver uma nova história. Isso aqui é profético, porque quando Jesus disse desatar, e o desatou também os pés, diga pés. E aqui eu encerro e quero orar por você e pelo teu pedido. Pé na Bíblia fala da pregação. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegará na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. E os discípulos, depois de Jesus ter dito estas coisas, foi assunto ao céu, e os discípulos saíram de dois em dois,
dois, de dois em dois, de dois em dois, pregando, 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 porque pés na Bíblia fala disso, pregação. Ah, bem-aventurado é aquele que sai e anuncia as boas novas, formosos são os pés do que prega a palavra. E ele sai confirmando a palavra, a mensagem, curando os enfermos, libertando os cativos, porque a Bíblia diz que cooperando com eles, com sinais, prodígios e maravilha que lhe seguia. Escute, se no culto tem salvação, é cooperação dele. Se no culto tem cura, é cooperação dele. Se no culto tem batismo com fogo, é ele cooperando. Se no culto tem salvação, alguém aceitando a Jesus, é o Espírito que move, que faz a obra, que convence o pecador do engano do juiz. Nós, pregadores, ministros de Cristo, somos apenas Napoleão Falcão Ribeiro, que é um ícone da pregação do Evangelho. Ele só diz uma fala para os pregadores, pastores, quem é o evangelista, o pregador, o anunciador. Nós só somos o cano, aonde a água passa. Mais nada. Quem salva é Ele, quem cura é Ele, quem dá uma nova história é Ele, quem abençoa é Ele, quem abre a porta é Ele, quem opera é Ele, quem faz é Ele. Então a Ele honra, glória para sempre. Estenda as suas mãos para cá. Segure nas tuas mãos a sua oferta. Não é o seu resto, a sua oferta. O seu melhor. Segure. E nós vamos clamar. Oremachúria. Você crê que Deus responde? Diga comigo assim, diga: eu vou viver algo novo. Diga: eu vou viver uma nova história. Eu queria que vocês saíssem do seu lugar e colocassem a sua oferta. Pode tirar o paninho daí. Faça isso. Sai do seu lugar agora. E olha para mim. Eu não vou orar sozinho. Nós vamos orar juntos. 5 minutos eu passo o microfone e a gente vai para casa. Mas eu preciso que você faça isso. Coloque a sua oferta e fique aqui na frente. Todos. Pastor, eu não trouxe oferta hoje, mas você está no projeto. Venha representar teu projeto. A sua oferta você vai trazer depois, não tem problema. Venha representar. Eu quero toda a igreja aqui na frente. Corre. Fica aqui, vamos orar. Oh, Espírito Santo. Eu já quero falar com Deus. Paulo disse que por essa causa ele se colocava de joelho.